E eu espero que não somente hoje, mas ao longo dessa série, que vai passar pelos próximos 5 domingos, nestes 5 domingos de março, que antecedem ao nosso retiro, eu espero que seja esse o fruto que a gente consiga. Não de um conhecimento, não de uma doutrina, não de uma informação a respeito do Espírito Santo. Não é isso que a gente quer. Se fosse por isso, a gente indicava algum livro, que pode ser a Bíblia, inclusive, e pronto. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente tem buscado é uma vida no Espírito. Sempre quando a Bíblia vai falar sobre o Espírito, que vai falar sobre Jesus, que vai falar sobre a nossa espiritualidade, ela fala de algo dentro de nós, de algo vivendo dentro de nós. Lembra lá daquele texto? Cristo em vós, a esperança da glória. O Espírito que habita em vós, Paulo fala muito isso, né? Vocês foram revestidos pelo Espírito, né? Ninguém é revestido por algo que não está em contato com ele. Né? Vocês foram cheios pelo Espírito, vocês foram selados pelo Espírito. Então, todos esses termos nos levam ao entendimento de que o Espírito é aquele que está em nós, com uma ligação, com uma unidade, de tal maneira que aquilo que a gente ora aqui, né, até que a minha vida se confunda com a dele. Esse é o objetivo. O objetivo não é um conhecimento, não é uma sabedoria, não é entender teologia, doutrina ou qualquer coisa do tipo. Nós queremos uma vida com o Espírito. E essa é a nossa expectativa para hoje. Se fôssemos falar rapidamente sobre doutrina do Espírito Santo, né, doutrina como uma reunião de conhecimentos ali a respeito de um tema, se a gente fosse falar sobre essa doutrina do Espírito, nós podemos começar com o texto de Joel, capítulo 2, que é um texto muito conhecido. Joel, capítulo 2, versículo 28. O profeta Joel, ele está ali falando sobre o derramamento do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, profetizando sobre uma época em que as dificuldades passariam, aquelas lutas passariam, que a vitória do inimigo cessaria e o povo seria redimido. E aí ele, né, depois de falar sobre várias questões ali sobre o povo, o texto, a parte mais conhecida, né, de Joel capítulo 2, o versículo 28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. A gente poderia até parar nessa primeira parte aqui. Acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aqui nós temos uma afirmação. Não é se acontecer determinada coisa, o espírito vai vir, ou alguma condição, não. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa é a profecia. Aí para aqueles mais pragmáticos e teóricos como eu, né? Mas profeta Joel, né? Não sei nem onde fica esse livro, né? A gente vai procurar Joel na Bíblia e passa direto, né? Porque é pequenininho e tal. Profeta Joel. E aí o Senhor me lembrou da leitura de Atos. Coincidentemente, também capítulo 2. A gente conhece muitos Atos 2:42 de cor, né? Viviam unidos os irmãos e tal, né? Mas no comecinho de Atos, Atos capítulo 2, Pedro, né, toma a palavra e faz aquela pregação e tal, e está naquele momento do Pentecostes. Lembram lá? O Senhor derrama do Espírito sobre as pessoas, aparecem línguas como que de fogo, o pessoal é tomado, né, pelo Espírito, começa a falar em línguas e tal, profetizar e etc. E aí os críticos olham, né? Poxa, esse pessoal está bêbado. O pessoal está bêbado. E aí o que Pedro, o apóstolo Pedro fala? Aqui, olha, irmãos, esse pessoal não está bêbado, são apenas 9 horas da manhã. Eles não estão bêbados. Mas o que está acontecendo aqui é justamente o que foi profetizado pelo profeta Joel. E aí, se você for ler lá em Atos 2, ele repete exatamente esse texto da profecia do profeta Joel.
derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, o que acontece em Atos 2 é a comprovação daquela profecia. E o que é que isso é importante para nós hoje? Lembra que nós já falamos aqui, nós somos o povo do Novo Testamento? Nós somos a continuidade do Novo Testamento, nós estamos inseridos no Novo Testamento que, entre aspas, não terminou, que continua caminhando até a volta de Jesus. Então, essa profecia de Joel, ela se cumpre aqui. O apóstolo Pedro comprova que essa é a profecia aqui, aquilo estava acontecendo naquele momento, no Pentecostes, e isso é para nós hoje. Então, o Espírito Santo não é algo que foi profetizado lá atrás e tudo, e que não aconteceu ainda. O Espírito Santo é algo que anseia por nós, que está disponível para nós, e que já fora comprovado também pelas Escrituras, pelos profetas, pelos irmãos que viveram, e que isso continua em nós. Então, falar sobre o Espírito Santo é falar de algo que nós podemos e devemos viver. Nós acreditamos num Deus trino, né? Um Deus que são 3 pessoas, mas em uma única unidade divina. É lógico que trindade, essa palavra não vai aparecer na Bíblia, né? Mas é uma palavra que é largamente utilizada, né? Nessa referência do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Não dá para a gente saber tudo da natureza de Deus, mas nós podemos perceber nas Escrituras a trindade sendo uma comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De tal maneira que quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente percebe a história bíblica, e a história, né, que se confunde com a história da nossa vida, a gente percebe um Deus criador, que é muito bem revelado no Antigo Testamento. Nós temos o Filho Redentor, que viveu em nosso meio, redimindo o povo, e agora o Espírito Santo, que nos santifica. Então, o Pai cria, o Filho redime e o Espírito santifica. Então, são 3 pessoas divinas com a mesma natureza, com o mesmo propósito, com o mesmo caráter, mesmos atributos. E se a gente fosse tentar ainda fazer alguma analogia para compreender um pouco disso, que eu acredito ser muito difícil para nós, compreender a Trindade como 3 pessoas inseparadas, mas numa única unidade divina. Próprio Paulo, né, quando vai escrever aos Coríntios, ele fala sobre o corpo. O corpo é um e tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Aqui está em 1 Coríntios 12, 12. Né? Então, ele vai falar do corpo que possui muitos membros, mas ainda assim é um só corpo. Da mesma maneira, a unidade divina, Deus, ela tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, mas é um Deus só. É lógico que a gente, né, com isso tão raso, tão simples, a gente ainda não consegue alcançar, e muito provavelmente, por mais que estudemos ou tentamos, talvez a gente não consiga compreender com exatidão sobre a Trindade. E tudo bem com isso. O que importa é a gente viver e abraçar essa Trindade. E aí, na oportunidade que nós estamos construindo aqui, a gente está falando e vamos focar na pessoa do Espírito Santo, que tem o mesmo propósito, uma mesma natureza que o Deus Pai e o Deus Filho, mas o nosso foco aqui, ao longo da série, vai ser sobre o Deus Espírito Santo. E a gente poderia listar, né, uma série de características, né, sobre o Espírito, que são faladas na Bíblia, né, e a gente percebe o Espírito muitas vezes relacionado como um sopro, né? A Bíblia vai falar sobre como se fosse, vai tratar o Espírito como um sopro, como o óleo que unge, né? Como um fogo que queima e que ilumina, como uma água que tira a sede e refresca, né? Esse vento soprando. Mas também por ser uma pessoa, né? A personalidade do Espírito tem algumas funções, né?
e muitas vezes é tratado como aquele que sonda os corações, como aquele que nos assiste nas nossas fraquezas, como aquela pessoa que exerce a sua vontade. É muito interessante quando Paulo vai falar sobre alguma das viagens dele, e ele diz que desejava ir para determinado lugar, mas o Espírito o impediu de pregar. Ali é o Espírito Santo exercendo a sua vontade. O Espírito possui sentimentos, né? Ele tem ciúme de nós, né? Ele quer o seu povo, né? Ele clama, ele exerce o ministério do ensino, né? O Espírito nos ensinaria sobre todas as coisas. O Espírito nos instruirá no caminho em que devemos andar. Então, o Espírito, ele exerce ensino, ele revela, ele clama, né? O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, né? Ele fala as palavras que nós não sabemos falar. O Espírito, ele fala, né? Lá em Apocalipse, por exemplo, né? O Espírito diz às igrejas, o Espírito de Deus fala às igrejas. Então o Espírito fala, o Espírito ordena. Agora, uma das ministrações sobre o Espírito Santo, como pessoa e como a sua atuação, que nós queremos dar ênfase aqui também, é o papel de consolador. Como os irmãos viram no card, né? João capítulo 14, versículo 16, ele dá base a essa ideia do Consolador, né, a essa palavra do Consolador. É o texto que nos sustenta aqui para falar sobre isso. Consolador é o título que o Espírito Santo recebe do próprio Senhor Jesus. E isso é importante para nós. O próprio Espírito intitulou o Espírito Santo, o próprio Jesus intitulou o Espírito como aquele que seria o Consolador. E ali, né, o contexto em que Jesus introduziu esse conceito de Consolador, referindo-se ao Espírito, ele ainda tem mais profundidade no seu significado, quando a gente percebe que os discípulos estavam ali tristes, né, abatidos, porque Jesus acabara de anunciar a sua despedida. Jesus, sabendo que o tempo estava se cumprindo, ele reúne os discípulos, né? Ele faz aquela ceia. É também o momento em que ele lava os pés dos discípulos, né? Se prepara para uma despedida. Então, os discípulos muito abatidos. Quem que vai nos ajudar depois que Cristo partir? Se ele está indo embora, está anunciando a sua morte, está anunciando que vai, como é que a gente vai realizar o nosso trabalho aqui sem ele? Como que nós vamos enfrentar os nossos inimigos sem ele? Como é que nós vamos responder, depois de tudo que a gente viveu com ele, como que a gente vai responder a tudo isso sem ele aqui? E ao ver a tristeza, né, dos seus discípulos, Jesus lhes dirige essas palavras que são de esperança. João capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Consolador está conosco para sempre. Para sempre, todos os dias, nos bons, nos mais complicados, mas é para sempre. E o Consolador, essa é uma palavra que nós já falamos aqui outras vezes, né? Consolador, em grego, é a palavra paráclito, que é a mesma palavra que dá raiz a advogado. Paráclito, em grego, e aí lá no latim é o advocatus, que é a nossa palavra advogado. E o que é o advogado de hoje? Quando a gente vai ler aqui, eu achei muito interessante, porque se difere num ponto crucial, que a gente vai chegar lá. O paráclito é uma pessoa que fica ao lado da outra, com o propósito de ajudá-la em qualquer eventualidade, especialmente em processos judiciais. Era um costume nos tribunais antigos as partes comparecerem perante a um juiz, assistidos por um dos seus mais íntimos amigos, que no grego era chamado
de Paráclito, e que em latim virou o advogado. Esse Paráclito, ou advogado, assistia os seus amigos, aqui vem a diferença, não por alguma recompensa, mas por amor e consideração. É óbvio que nós não temos condição nenhuma de dar alguma recompensa ao nosso maior Paráclito, que é o Espírito Santo. Mas nem se pudéssemos, ele receberia, porque ele o faz por amor e consideração. O Espírito nos assiste porque ele nos ama e porque ele nos quer bem. A missão do Paráclito é de oferecer aos seus amigos conselhos, o Espírito faz isso, conforto, segurança e defesa, por meio da sua intercessão. Ele orientava os seus constituintes sobre o que deveriam dizer e como deveriam agir. Falava por eles, o Espírito fala por nós. O Paráclito fala por nós. Naquele dia não precisa se preocupar com o que você vai dizer, porque o Espírito colocará as palavras na sua boca. Representava-os. Fazia a causa deles a sua própria causa. Aqui nós devemos tremer e chorar e também nos alegrar. O Espírito toma as nossas causas como se fosse a causa dele próprio. Veja que interessante que o Espírito intercede ao Pai por nós. Ora, por que o Espírito intercede por nós? Inclusive com gemidos inexprimíveis. Por que o Espírito intercede por nós? E aqui, abrindo e fechando um parêntese, se a unidade da Trindade são em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é como se o próprio Deus intercedesse por nós perante Ele mesmo. É como o Pai que ensina o Filho o que deve dizer para conseguir alguma coisa dele. Quantas e quantas vezes eu já não falei para os meus filhos, quando vêm pedir alguma coisa no momento inoportuno, eu digo, olha, se você quiser ganhar isso aqui, faz assim, assim, assim. Eu queria fazer tal coisa, não sei se a mãe vai deixar. Faz assim, na hora que ela estiver livre, que ela não estiver fazendo nada, você vai lá, dá um abraço primeiro, e aí pede. Ou vocês acham que na outra ponta eu também não escuto? Vou pedir um negócio para o meu pai, mas ele não vai deixar. E aí a mãe, o que ela faz? Espera seu pai fazer o negócio, ele está lá ocupado, não vai lá agora. O Espírito intercede por nós, ele toma a nossa causa como se fosse a causa dele mesmo, e ele intercede perante o Pai pelas causas que são nossas. É ele dizendo aquilo que nós deveríamos dizer. É ele pedindo aquilo que nós deveríamos pedir. É ele fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, porque nós não sabemos. Mas se nós não sabemos, nós temos um Paráclito. Alguém que vai tomar a nossa causa e vai assumir como causa dele mesmo e vai fazer do jeito certo. Porque se nós fôssemos falar com as nossas próprias palavras, a gente ia vomitar egoísmo perante o Senhor. Porque a gente só dá conta de falar eu e mais eu. Até mesmo quando a gente ora coisas bonitas. Senhor, me enche. Toma a minha vida. Usa-me. É tão bonito falar isso, né? Mas o que está por trás disso? A gente precisa ter a pureza nos pedidos também. Porque talvez é muito bom para mim ser visto como aquele que é espiritual. Aquele que é usado por Deus. Será que não há egoísmo e arrogância nos nossos pedidos mais espirituais? Sonda, Senhor, o nosso coração. Sonda o nosso coração. E isso é complicado demais, porque é uma linha muito tênue
Porque nós precisamos ser cheios do Espírito. Mas para quê? Para dizer como fariseu, eu sou espiritual, oro 2 vezes, tantas vezes ao dia, jejuo 2 vezes por semana. Não sou como esse outro, que está lá batendo no peito e sendo cheio de verdade do Espírito. Porque o Espírito Santo já tomou a causa dele e está fazendo por ele. E a gente está tentando fazer do nosso jeito. Nós temos um paráclito, nós temos alguém indo perante ao Senhor e agindo em nosso favor da maneira certa, com os pedidos certos, com as intenções corretas. Jesus, então, consolou com a promessa de um paráclito divino, um consolador que os assistiria, que cuidaria deles depois que ele partisse. O Espírito Santo seria como se fosse esse amigo invisível, exatamente como Jesus foi, enquanto estava visível junto com seus discípulos. E aqui, mais uma questão sobre o Espírito Santo, que é o que mais nos toca, o que mais nós queremos nos aprofundar cada vez mais, a unção do Espírito Santo. Então nós temos, de passagem, algum conhecimento sobre o Espírito, nós entendemos sobre a doutrina do Espírito, e ele fazendo parte de uma unidade divina, ele sendo o nosso paráclito, mas ele também nos unge, ele também nos toca. Baseado, então, no fundamento das Escrituras, nós somos praticamente obrigados a acreditar que não somente os dons espirituais que são derramados nos corações dos crentes, mas também o próprio Espírito Santo, em pessoa, e aqui por causa da obra redentora de Jesus Cristo, agora se torna a fazer morada em nós. A fazer morada em nós que somos redimidos por Jesus e habitar em nós com uma presença pessoal e íntima, a qual as nossas faculdades intelectuais, que são limitadas, não permite avaliar e nem compreender, mas Ele está em nós. Ele faz morada em nós. Lembra lá do texto de Paulo também, Não sabeis vós que sois templo do Espírito? Nós somos templo do Espírito, o Espírito habita em nós, ele torna a habitar em nós, e ainda que não tenhamos a total compreensão, nós devemos e precisamos exercer as faculdades que o Espírito Santo em nós nos compete. Talvez a gente acaba sendo muito tímido em responder a algumas coisas, como se nós não tivéssemos em quem nos apoiar. O Espírito de poder e de unção que habita em nós, nos permite responder às circunstâncias, porque Ele nos dá essa unção e essa autoridade. Nós não estamos sozinhos. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de fazer alguma reunião, ir para alguma audiência, alguma coisa assim, que você precisa levar o advogado. Nós já tivemos oportunidade disso, e a primeira pergunta que eu fiz de ir para uma reunião desse tipo é assim: o advogado vai estar lá, Por quê? Porque eu não sei o que eu poderia falar, como que eu tenho que fazer e tal, mas o advogado vai estar lá? Vai. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. A gente entra em determinadas circunstâncias e acha que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O nosso paráclito, que fora profetizado e que foi chegado no Pentecostes e que foi prometido que estaria conosco para sempre, está conosco o tempo todo. Então, em qualquer ambiente que a gente chegue, em qualquer questão que a gente precisa resolver, o Paráclito está conosco, o Espírito Santo está conosco. Então nós precisamos e devemos exercer as faculdades que o Espírito nos dá. Então, se são os sofrimentos, o mal, as doenças, o pecado, seja em qual forma que aparece, que oprime a humanidade em geral, e nós cristãos em particular também estamos sendo oprimidos por essas questões, o Espírito, a obra do Espírito Santo na vida das pessoas, na nossa vida, é realizada.
E aqui seja na área moral, com o fruto, né, com os frutos do Espírito, seja na área carismática, né, dos dons espirituais, seja na área intelectual, trazendo conhecimento, inteligência, na área afetiva, curando uma alma ferida, restaurando relacionamentos, seja na própria área física, que nós temos falado algumas vezes, operando milagres de cura no nosso corpo físico, na vida global da igreja, promovendo unidade, serviço, expansão. A gente fala muito sobre isso aqui. O quanto nós somos diferentes, o quanto nós pensamos diferente, o quanto nós temos opiniões diferentes. Mas graças a Deus que a gente caminha junto. Isso não é porque nós somos bons, ou sabemos compreender as ideias do outro, ou entendemos e somos flexíveis, nada disso. É o Espírito que atravessa o corpo da igreja e nos leva para a unidade, que nos leva a trabalhar junto, que nos leva a prestar um serviço, que nos leva para a expansão do reino. É o Espírito em nós. A operação do Espírito Santo ocorre como Ele deseja. E não a partir dos nossos próprios anseios egoístas, dos nossos desejos. Mesmo não nos sendo possível saber tudo sobre Ele, sobre a divindade, sobre o Espírito Santo, nós temos visto resultados. E aqui, ao contrário do que dizem, né, sobre o casaco ou bater, essa é uma palavra de esperança. Porque nós temos resultados ao ver o Espírito agindo em nosso meio, como um vento que sopra. Quem aqui nunca se viu numa situação de dor, de sofrimento, e experimentou uma paz fora do comum? Como um fogo numa floresta, como um rio que corre, como um óleo que unge, que traz alívio e consolo. Ou você acha que são as medicações que te ajudam? Ou você acha que é a sessão de terapia, que eu defendo também que deve ser feita? Mas nada disso vale se não houver a operação sobrenatural do Espírito em nós. Esse é o resultado que nós vemos. O resultado do Espírito nos levantando o nosso rosto. E apesar de todas as dificuldades que nós temos vivido, de todas as lutas, de todas as provações de fé, eia, homem de Deus, levanta a cabeça, o Espírito é conosco, e nós podemos andar por essa cidade, fazendo o que é correto, sem abaixar a nossa cabeça, sem flexibilizar a nossa fé, porque nós temos um advogado ao nosso lado, que nos instrui, que nos diz como nos comportar, o que nós podemos fazer, como nós devemos agir. Há resultado no meio do seu povo. Há resultado no meio do nosso povo. Porque foi profetizado e tem acontecido que naquele dia o peso será tirado do seu ombro, o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. O profeta Isaías falou isso. Isaías capítulo 10, versículo 27. O peso será tirado do teu ombro e o jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da gordura. Essa gordura é relacionada como óleo, é vista como a força. Imagine um boi cevado, forte, bem alimentado, que quebra o jugo, que quebra a canga que é colocada sobre ele por causa da força que é tida sobre ele. Você quer essa força? Quer ter condições de quebrar os jugos que estão colocados sobre você? Essa força vem do Espírito. Essa gordura que dá robustez ao boi aqui, como o profeta dizendo, a ponto de quebrar a canga do trabalho forçado que foi colocado sobre ele. Essa gordura é o Espírito Santo em nós, que quebra todo jugo, que quebra todo peso. É a unção do Espírito de Deus em nós. E essa unção está disponível para nós hoje. Deus traz uma promessa de libertação. Mas não uma libertação para o povo
de maneira estruturada, o reino vai se organizar, vocês vão ter um grande líder que vai fazer. Não, essa libertação, ela vem de uma força sobrenatural, que ele deixaria para o povo de Israel e que ele tem para nós hoje, em virtude da graciosa unção do Espírito Santo. Meu irmão, às vezes nós achamos que estamos destruídos. Achamos que estamos acabados. Achamos que tomamos a decisão errada, que falamos o que não deveríamos falar. E às vezes até fizemos tudo isso. Às vezes as circunstâncias, o próprio inimigo, o jugo, o peso da culpa, o pecado, que nos assedia todos os dias e vai continuar nos assediando até a volta de Jesus. O desgaste, o sofrimento, dor e mais dor que sentimos, desentendimentos, brigas, discussões, separações, tudo mais sobre nós, feridas, ressentimentos, a nossa dignidade que muitas vezes sentimos que perdemos, a liderança que achamos que está muito frágil, perdida, o nosso ministério que parece que vai acabar, sentimos desacreditados, perdemos a visão e a perspectiva de vida, um propósito que não foi definido, esperança e fracasso. Mas o Espírito é o azeite que é derramado nas nossas vidas, é a gordura que torna o crente uma vez mais robusto, a ponto de vencer e superar todas essas coisas. Porque já foi dito aqui, inúmeras vezes, que na vida do cristão não é uma vida isenta de desafios. Esses dias mesmo eu vi um texto sobre isso. Se você quer uma vida boa, quer dormir confortável, quer tudo tranquilo na sua vida, seja um fracassado. Porque ninguém procura um fracassado. Ninguém liga para um fracassado à noite para pedir conselho. Foi o pastor Paulo Júnior, lá de Goiânia. Ninguém liga para um fracassado pedindo uma ajuda, uma carona, um conselho. Ninguém bate na porta do fracassado para pedir abrigo. Nenhuma dessas crianças vão ser acolhidas na casa de um fracassado. A prefeitura não convocou os fracassados da cidade. Ela chamou a igreja. Uma vida de conforto só existe para o fracassado, porque vão montar uma instituição para cuidar do fracassado. Vão montar um monte de bolsa, auxílio, para dar para o fracassado. Aí a gente consegue ter uma vida boa, mas a vida do crente não. A gente brinca, né? O crente tem sucesso e compra uma caminhonete. Glória a Deus, caminhonete da igreja. Para fazer frete, para carregar, para ajudar no bazar, é nossa. Coloca um engate no seu carro para você ver se nós não arrumamos 5, 10 carretinhas para a gente fazer. Porque a vida do crente é a vida do serviço, é a vida do conselho. Puxa vida, mas está tarde da noite e esse cara me manda mensagem. Ele está lá morrendo, precisando tomar uma decisão. É você que tem a unção do Espírito, que foi revestido de inteligência do Espírito para dar um conselho para o outro. Essa é a nossa vida. O Espírito nos chama e derrama sobre as nossas vidas uma unção que nos dá força, que nos dá graça. Quem me conhece de perto sabe. Não vou fazer esse negócio, estou cansado, sei o que, minha mulher arrumou mais um serviço para eu fazer. Mais uma coisa, mas o Espírito carrega. Eu tenho que acordar cedo agora, domingo é o único dia que dá para acordar mais tarde? Não, vamos embora. E o Espírito nos carrega, o Espírito, a gordura do Espírito nos levanta, torna o nosso corpo robusto e a gente dá conta do recado. Ele cura as nossas feridas, Ele restaura a nossa visão, Ele abre os nossos olhos. Ele levanta a nossa esperança e levanta a nossa estima. A sua estima não será levantada pelo espelho. Não adianta comprar um espelho grande para ficar olhando você inteiro e tal, e academia.
e aqueles negócios que o povo está tomando, que não tem problema nenhum. Mas não é isso que vai devolver a sua autoestima. O que vai devolver a nossa autoestima é o Espírito, é nós podermos olhar no espelho, é olhar as nossas ações, é olhar a nossa vida e dizer: eu estou no chamado, eu estou cumprindo o chamado do Senhor, o Espírito fez isso na minha vida. Isso renova a nossa visão, isso renova a nossa estima, isso nos levanta para continuar, porque o Espírito está indo à frente, cumprindo a nossa ação, nós só estamos indo atrás. Muitas vezes a gente acha que está fazendo, mas a gente só está indo atrás do Espírito. Nós só estamos seguindo o que Ele está resolvendo tudo à nossa frente. Ele nos dá a certeza da nossa identidade, reafirma o nosso papel. Está brigado com alguém? Ele restaura os nossos relacionamentos. Ele restitui a nossa liderança. Ele restaura a nossa alegria e nós podemos cantar novamente. Então vamos cantar novamente. Vamos cantar novamente. Vamos nos levantar. Vamos orar ao Senhor. Vamos nos alegrar porque o Espírito renova em nós o senso de ministério, o senso de direção, a nossa identidade. O Espírito nos conduz ao arrependimento. Ei, meu irmão, minha irmã, tem pecado aí? Tem pecado não confessado? Tem mágoa? Tem divisão? O Espírito nos conduz ao arrependimento. Tem algo áspero no seu coração? O Espírito traz doçura, traz leveza. Esses dias eu tive que voltar lá no Vitor e pedir desculpa para ele, porque eu falei a coisa certa do jeito errado. Muito áspero, muito duro, gritando. Ei, filho, desculpa. A informação é essa, mas o jeito de falar foi errado. Não sou eu. Não somos nós. O Espírito pode trazer doçura no seu falar. Uma palavra branda que resolve as coisas. Ele transforma a nossa dor em alívio, a nossa tristeza em alegria. Nós queremos, Senhor. Nós queremos da porção do Seu Espírito Santo. Porque naquele dia, nesse dia, será tirado do seu ombro, será tirado o peso do seu ombro, será quebrado o jugo do teu pescoço. O jugo será quebrado por causa da gordura, por causa do óleo, por causa da força do Espírito Santo em nossas vidas. Meu irmão, mais do que falar, mais do que tentar entender, nós estamos sendo convidados para viver uma vida no Espírito. Esse é o momento que Deus reservou para nós, que Deus tem reservado para nós como ministério. E olhe, o tio Irã tem falado disso. Eu vi em registros deles desde 1987, falando sobre o movimento do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, na vida, um pouco depois, né? Na vida do grão de mostarda. Esse é o momento que Deus tem dado a nós como ministério, mas também a cada um de nós em particular, cada vida em separado, para ministrar sobre nós a unção do Espírito Santo. Ele fez essa promessa e Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos dessa graça divina. Vamos orar juntos. Eu quero chamar você para vir à frente. Sabe, se você tem alguma questão que precisa ser colocada,